Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Bruno Martins e na aula de hoje estarei resolvendo com vocês a nossa provinha bimestral do segundo bimestre de RA, Recomposição da Aprendizagem, Ciências da Natureza, na disciplina de Física, tá bom? Quais conteúdos que foram cobrados nessa avaliação? Movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá bom? Foi o que nós vimos durante este segundo bimestre. Essa prova continha nela 5 questões, tá? Se, por acaso, você observar que a sua prova tinha dados diferentes, tá? Normal. Mas o modo de resolver é sempre o mesmo aqui, tá? Tanto para um tipo de prova quanto para o outro tipo de prova. A forma como a gente resolve a questão é a mesma, só muda os valores aí. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vou resolver aqui com vocês as 5 questõezinhas aqui da prova, tá? Dar uma aumentada aqui para ficar legal. E então vamos lá. A primeira questão da avaliação fala o seguinte: a função horária das posições de um móvel sobre uma trajetória retilínea é essa é igual a 10 menos 2 vezes t no SI. Pede-se, letra A posição do móvel no instante 8 segundos, a variação do espaço do móvel entre os instantes 1 e 6 segundos, ou o instante que o móvel passa pela origem das posições. Tá bom? A primeira questão, então, relativamente bem simples, nada muito misterioso. Então, vamos lá. Essa questão é de movimento uniforme ou de movimento variado, tá? Como que a gente pode observar isso? Observando aqui a equação horária das posições. Como chama essa equação aqui? Equação horária das posições, tá? Falamos bastante isso em sala de aula. Qual que é essa equação, né? Essa equação é basicamente essa aqui, ó. É o S, né, que representa o espaço, no caso aqui o final, que é igual ao espaço inicial, que eu chamo de SI, tá? Mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a equação horária das posições para o movimento uniforme, tá? E qual a importância dessa equação, galerinha? Ela indica para mim a posição futura de um móvel, tá? A posição futura desse móvel, no caso aqui. Se a gente observar a posição inicial desse móvel, vale 10 metros, né? Porque como é o SI, então vale 10 metros. E a pergunta é, da letra A, após 8 segundos, qual será a posição final desse móvel? Então, por meio dessa equação, eu consigo calcular a posição futura de um móvel, tendo aí, né, a sua posição inicial e sua velocidade, que nesse caso é uma velocidade constante, porque nós estamos falando de um movimento uniforme. Tranquilo? Então, eu vou pegar aqui na letra A, vamos resolver aqui então, galerinha, na letra A. Ah, só um adentro aqui. Ah, professora, aqui na equação está mais e aqui está menos. O que que isso está indicando para mim? Ela indica que a velocidade é negativa. Em outras palavras, o movimento ele é retrógrado. Lembra que eu expliquei o que que é movimento progressivo, movimento retrógrado? O movimento, fazer aqui uma ilustração rapidinha para a gente lembrar. Se eu tenho uma trajetória, tá? Coloquei a orientação dela. Para cá positivo, para cá negativo. Essa é a orientação da minha trajetória. Se eu tenho um móvel, né, um carro, alguma coisa, se ele se movimenta na direção positiva da minha trajetória, nós temos um movimento progressivo. Então, aqui é mais. Porém, se esse móvel se movimentar no sentido oposto do sentido positivo, ou seja, no sentido negativo, nós temos o movimento retrógrado. Então, aqui é menos. Então, esse menos aqui está indicando para mim que o movimento desse móvel ele é retrógrado, ou seja, a sua posição com o passar do tempo ela vai diminuindo.
Belezinha? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder, enfim, resolver a questão. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou pegar esse 8, que é o tempo, né? 8 segundos, e vou substituir na equação que vai me dar o resultado. Vamos lá, então. Então, S, né, que vem do inglês aí, space, por isso que eu represento por S, né? Vai ser o espaço. 10 menos 2 vezes o tempo, que vale 8. Olha lá, tá? S, que é igual a 10 menos 2 vezes 8, 16. Logo, o espaço final será de 10 menos 16 menos 6 metros. Como que eu sei que é em metros, professor? Porque eu estou falando no sistema internacional, tá bom? Beleza, então, deixa eu só colocar aqui. Apareceu aqui o negócio do antivírus, mas beleza. Voltando aqui, então. Então, a resposta para mim, 6 menos 6 metros, tá? Ah, professor, esse menos indica o quê? Então, indica que ele está na posição menos 6 metros, né? Se eu representar isso aqui, vamos representar para ver se fica mais claro para gente sobre a minha trajetória. Vou desenhar aqui novamente, positivo e negativo. Vamos colocar que aqui fosse o zero, tá? Então, para cá, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Se eu colocar aqui, ó, ainda, ó, menos 4, menos 5, e aqui eu represento menos 6. Então, significa dizer que o meu móvel, após 8 segundos, estará nessa posição de menos 6 metros. Lembrando que ele sai da posição inicial de 10 metros, tá bom? Então, essa é a resposta da letra A da avaliação de RA. Tá? Uma questão clássica, tá? Bem simples de ser resolvida, nada muito misterioso, beleza? Ok, então, professor, vamos então para a próxima questão, tá? A letra B. A variação do espaço entre os instantes 1 e 6 segundos. Pessoal, como ele pede a variação, eu vou calcular o espaço, né, nos instantes 1 e 6 segundos e vou ver a diferença entre eles. Essa será a minha resposta, tá? Então, vamos lá. De maneira bem similar à letra A, eu vou pegar a equação 10 menos 2 vezes t. Vou fazer para 1 aqui, ó. Tá? Vou colocar a resposta aqui na frente. Vamos lá, gente, ó. 2 vezes 1, 2. 10 menos 2, 8. Então, resposta 8 metros, beleza? E para o tempo de 6 segundos, qual será a posição que nós teremos? Vamos lá, então. 2 vezes 6, menos 12. 10 menos 12, menos 2 metros. Terminei? Não, né? Como ele quer variação, vou fazer variação disso aqui. A variação, pessoal, eu vou analisar a diferença, né, das posições no menos 2 e no mais 8. Gente, de menos 2 até 0, né, eu caminho aí 2 metros, certo? Mais esses 8 metros aqui. Então, 2 mais 8, 10. Então, a variação do espaço será de 10 metros. Enquanto no instante de 1 segundo, ele estará na posição de 8 metros. No instante de 6 segundos, ele estará na posição de menos 2 metros. E a diferença entre esses vai me dar aí 10 metros a diferença. Beleza? Então, essa é a letra B. E para finalizar para a gente, a questão número 1, a letra C. O instante que o móvel passa pela origem das posições. Pessoal,
A origem das posições é quando o espaço vale 0, tá? Só para a gente relembrar aqui, não custa pegar novamente a orientação da minha trajetória. Aqui estará a posição 0, e lembrando que ele parte da posição 10, de acordo com a equação que foi dada, tá? Então, ele quer saber um instante em que esse móvel estará na origem das posições. Então, o espaço final é 0. Então, esse aqui vai ser 0 e eu vou calcular o t. Então, vamos lá. Jogando na equaçãozinha aqui, vai ficar 0, que é igual a 10 menos 2 vezes t. Olha lá. Passa esse 10 para lá, tá positivo, fica negativo. Menos 10 é igual a menos 2 vezes t. Quem está multiplicando passa dividindo, muito bem, vai ficar menos 10 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais, certo? 10 dividido por 2, isso aqui me dá um tempo de 5 segundos. Essa é a resposta da letra C, tá? Será no tempo aí de 5 segundos que o móvel irá passar pela posição 0, que é a origem das posições. Beleza, pessoal? Então, essa é a questão número 1. Vejam que é uma questão relativamente fácil. Eu demorei aqui um pouco para resolver ela, porque fui falando passo a passo, como resolver, fui colocando todas as situações para a gente compreender bem. Beleza? Então, uma questão nível fácil aí pra gente. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Vou apagar aqui, tá? E vamos para a questão número 2, tá? Vamos ver o que ela quer para mim. É uma questão já com nível um pouquinho mais difícil aí pra gente. Vamos lá, ó. Um ponto material possui velocidade escalar constante. Bom, gente, se é velocidade constante, eu já sei então que é um problema de movimento uniforme, beleza? Sempre vocês me perguntam quando identificar que eu vou usar MU ou que é movimento uniforme, né? Ou movimento uniformemente variado, MUV. Pessoal, sempre olhe a questão se ela está falando em velocidade constante, se ela está falando de aceleração, de velocidade, variação da velocidade. Se em algum momento do enunciado ele fala velocidade constante, movimento uniforme, acabou. Se em algum momento, né, do enunciado ele falar em aceleração ou variação da velocidade, ele está falando de movimento variado, tá? É assim que eu identifico. Aí você vai listar as equações que eu posso utilizar em cada uma das situações. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. Continuando, então, ó. Um ponto material possui velocidade constante de valor absoluto de 60 km por hora. E se movimenta no sentido oposto ao da orientação positiva da trajetória. No instante inicial, esse ponto passa pelo marco 540 na trajetória. Qual a equação horária das posições e o instante que o móvel passa pela origem dos espaços em horas e segundos? Pessoal, coisas que nós devemos nos atentar aqui. Então, vamos lá. Até sublinhar aqui, ó. A questão da velocidade constante, que eu já comentei. Então, eu sei que é um problema de movimento uniforme. Pessoal, isso aqui, ó. Movimenta em sentido oposto da orientação positiva da trajetória. Corrigindo a avaliação de vocês, o que eu percebi? Que muitos estudantes não se atentaram a isso aqui e acabaram, de alguma forma, errando no sinal, tá, da velocidade na hora de montar a equação horária, tá? Porque não se atentou a essa frase aqui, ó, essas palavrinhas aqui, tá? E outro também que nós devemos nos atentar, que ele passa pelo marco de 540 quilômetros, tá? No instante inicial. Então, a partir daqui que será que eu devo analisar o movimento é a partir desse marco inicial aqui. Beleza? Então, ele pergunta duas coisinhas para mim. A equação horária das posições e o instante que o móvel passa pela origem das posições, né? Ou origem dos espaços, em horas e
em segundos. Primeira coisa, então, vamos entender melhor o problema, né? Sempre eu falo para vocês, desenhe o problema, coloque na cabeça, tente imaginar a situação do problema para não cometer alguns erros, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui minha trajetória, colocando a orientação da minha trajetória, importante, tá? Gente, então eu tenho um móvel aqui, tá? Eu tenho um móvel aqui. Sempre eu desenho um carrinho, tá? Na verdade, um ponto material, mas eu sempre coloco um carrinho aqui. Ele fala para mim, gente, que esse móvel, esse ponto material, ele se movimenta no sentido oposto da orientação positiva. Gente, se para cá tá a minha orientação positiva, que eu assumi, né, sendo a orientação positiva, então ele se movimenta no sentido oposto, então tá no sentido negativo. Então o movimento dele, ele é retrógrado. Então a velocidade é negativa, muito bem, tá? Então, vamos montar a equação aqui. Lembrando qual que é a equação? Vou escrever aqui em cima pra gente, ó. S é igual a SI mais V vezes T, tá? Lembrando, esse S é a posição final, né? O espaço final. O SI, a posição inicial. O V, velocidade. E o T é o tempo, tá bom? Lembrando que aqui pode ser positivo ou negativo, depende do movimento que eu estou analisando. Que no nosso caso, ele será uma velocidade negativa. Vamos resolver então? Vamos montar a equação horária, já resolvendo aqui o primeiro problema. Então, olhando a equação aqui, como que ela vai ficar? S, que é igual. Qual que é a posição inicial dele? Tá aqui, ó, 540. Então, aqui, ó, vale 540, tá? Então, estou trabalhando aqui em quilômetros. Então, 540. Então, aqui vai ficar 540 menos, porque ele está no sentido oposto do positivo, então é negativo, menos a velocidade dele, que é constante de 60 quilômetros por hora, vezes o tempo. Olha lá. Essa é a equação horária das posições para o problema que foi proposto para a gente, tá? O que muitos de vocês erraram, que vocês colocaram aqui sendo positivo. Então, estaria errado, porque anula totalmente a questão, tá, gente? Porque o sinal vai fazer a total diferença aqui. Aqui indica que é um movimento retrógrado, se fosse positivo, um movimento progressivo. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a primeira resposta do exercício. A segunda é que ele quer que calcule o instante que ele passa pela origem das posições, em horas e em segundos, tá? Veja que aqui eu deixei, não fiz conversões de unidade nenhuma, deixei em quilômetros e horas aqui pra gente, tá? Então, vamos calcular primeiro esse tempo em horas e depois converter para segundos, beleza? Então, a origem das posições, gente, origem dos espaços. Se ele está se movimentando para o sentido negativo, vai chegar algum momento que ele vai passar na posição zero, tá? E ele pergunta qual é esse instante. Então, vamos calcular. Vamos lá, então. A posição final dele, então, vai ser zero, né? Então, vamos lá. Vai ficar zero, que é igual a 540 menos 60 vezes t. Passo 540 para lá, tá positivo, v negativo, menos 60t, tá? Quem está multiplicando passa dividindo, P é igual, então, ó, menos 540 dividido por menos 60, certo? Então, eu posso cancelar esse zero com esse zero, menos com menos dá mais, beleza? Então, vai ficar 54 dividido aí por 6, vai me dar o tempo de 9 horas. Esse é o tempo, tá? Partindo desse ponto aqui, esse espaço inicial, esse é o tempo que levará para que o móvel se encontre na posição zero, ou seja, a origem dos espaços. Beleza, pessoal? Então, e agora eu vou calcular em segundos. Como eu posso fazer isso? Gente, é só pegar já o resultado final
e multiplicar por 3.600, porque nós sabemos que 1 hora tem 3.600 segundos. Cabem 3.600 segundos dentro de 1 hora. Então, vamos fazer aqui em cima, ó. É só pegar 9 que multiplica 3.600. Isso aqui vai me dar, vou colocar aqui já, ó, 32.400 segundos. Pronto. Respondi a questão número 2 da prova. Tá bom, pessoal? Então, é aquilo que eu falei. Você tinha que se atentar, tá? A questão sobre a velocidade constante, então, que ele fala de movimento uniforme. Se atentar nessa frase aqui, ó, que ela vai indicar para mim se é um movimento progressivo ou retrógrado, tá? Que no nosso caso ele é retrógrado. E que o marco inicial, ou seja, a posição inicial dele vale 540 quilômetros. Então, ele vai se movimentar no sentido negativo e depois de 9 horas, como calculamos, ele vai estar na posição zero, que é a posição de origem dos espaços. Beleza, pessoal? Então, essa foi a questão número 2 da nossa avaliaçãozinha. Tranquilo? Beleza, então. Vamos para a próxima questão aqui. Vou apagar aqui. A questão número 3, pessoal, é uma questão que eu até falei em sala que dá para resolver ela por raciocínio lógico. E vamos tentar resolver ela por isso, tá? Ela também será uma questão aqui envolvendo movimento uniforme em cada trecho, tá? Em cada trecho aqui, ela vai ser no caso aqui, ó. Vamos ler a questão aqui, ó. Janaína foi da cidade A para a cidade B em 5 horas. Sabendo que, em metade desse tempo, ela estava a uma velocidade de 80 km por hora e a outra metade a 120 km por hora, qual a distância entre as cidades A e B? Então, é uma questão de movimento uniforme, porque em cada um dos trechos ela tinha uma velocidade constante, tá? Então, vamos desenhar novamente a situação problema. Sempre eu falo, leia o enunciado, entenda o problema e vamos desenhar, se for necessário, para visualizar melhor a situação problema, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha. Pessoal, a metade do trecho aqui, ó, ele vai da cidade A para a cidade B. Vamos colocar aqui, a cidade A está neste ponto aqui, e aqui está a cidade B, beleza? Na metade desse trecho, tá? Ela percorre com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. E na outra metade, uma velocidade de 120 quilômetros por hora, tá? E o tempo total dessa viagem, tá? Foi de... Nossa, que ter feio, né, pessoal? Deixa eu só arrumar aqui. O tempo total dessa viagem foi de 5 horas. Beleza. 5 horas. E ele pergunta para mim qual a distância, né, entre a cidade A e a cidade B. Quando eu falei que dá para resolver essa questão por raciocínio lógico, a gente entendeu o que significa quilômetros por hora, tá? Então vamos lá. Metade do percurso de 5 horas, aqui então vai ser quanto tempo? 2 horas e meia, certo? 2,5 horas. E aqui também 2 horas e meia, 2,5 horas. Tá bom? Beleza. Então, eu sei que nesse primeiro trecho, ela percorreu 2 horas e meia com uma velocidade constante de 80 km por hora. O que significa quilômetros por hora? Significa que a cada hora você percorre 80 quilômetros, nesse contexto nosso. 80 quilômetros por hora, que significa que a cada hora que passa, você percorre 80 quilômetros. Então, se você entender bem isso, você consegue resolver essa questão sem jogar em nenhuma equação,
tá? Dá para resolver também se você jogando na equação da velocidade escalar média, tá? Qual que é a equação da velocidade escalar média? Só para colocar aqui do lado. Variação do espaço pela variação do tempo. Dá para resolver jogando nessa equaçãozinha aqui também, tá, gente? Porém, vamos resolver aqui por um raciocínio lógico, que eu acho que é mais interessante para a gente. Então, 80 km por hora significa que a cada hora, tá? Esse carro, esse objeto, enfim, percorre 80 quilômetros. Beleza? Então, partindo disso, vamos lá. O que que eu vou fazer? Então, no trecho A, eu vou pegar 80 e vou multiplicar, pessoal, por 2,5. Tá? 80, que é a velocidade, e vou multiplicar pelo tempo que ele fica nesse trecho, que são 2 horas e meia, tá? Quando eu faço aqui 80 vezes 2, dá 160, tá? Metade de 80 é 40, então esse 40 mais 160 dá 200. 200 o quê? Como estamos falando aqui em quilômetros por hora, ó, aqui está em quilômetros, aqui também está em quilômetros, então serão 200 quilômetros, beleza? Esse para o trecho A. Para o trecho B, a mesma analogia, galerinha, a mesma. Que significa 120 km por hora, significa que a cada hora, esse objeto, esse carro, percorre 120 km. Então, eu vou pegar aqui 120 e vou multiplicar por 2,5, tá? 120 vezes 2 dá 240. Metade de 120 dá 60. 60 mais 240 dá 300. Então, aqui, ó, 300 quilômetros. Olha lá. Beleza? Tranquilo? Como que eu vou fazer agora? Eu vou somar esse 200 com esse 300. Então, essa distância da cidade a B, ela será de 500 quilômetros. Olha lá. Essa é a resposta da questão número 3 da nossa prova. 500 quilômetros. Belezinha? Então é isso. Se você quiser aplicar nessa equação, também dá para resolver, mas eu prefiro resolver ela por um raciocínio lógico para a gente entender alguns conceitos aqui. Belezinha? Tranquilo? Vamos para o próximo, para a questão número 4. Aqui. A questão número 4, pessoal, também é uma questão que dá para resolver por raciocínio lógico, tá? Uma questãozinha que dá para resolver por raciocínio lógico ou usando a equação da velocidade escalar média. Vamos ler essa questão e tentar interpretá-la primeiro, tá? Vamos lá, então. Uma formiga cortadeira movendo-se a 6 centímetros por segundo deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha que está a 9 metros de distância do ponto em que se encontrava. Beleza. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 30 segundos. Ok. Ao retornar à entrada do formigueiro pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve uma velocidade de 4 centímetros por segundo, por causa do peso da folha e da brisa constante contra o seu movimento. O tempo total gasto pela formiga ao realizar as sequências de ações descritas foi de... Estão desprezando aqui, tá, gente? Todas as resistências do ar, enfim, aqui, que ele coloca, tá? Como que a gente vai resolver essa questão? Então, vamos imaginar lá, novamente, desenhar, né? Fazer o desenho da questão. Vamos colocar aqui, tá? Então, vamos colocar aqui que você tem o formigueiro, tá? Formigueiro. E aqui, onde estava, né, a folha. Qual que é essa distância aqui? Ele deu aqui para mim, não deu? Aqui, ó, 9 metros. 9 metros. Para ir, a formiga, ela possui uma velocidade de 6 centímetros por segundo. Já para voltar, essa formiga desenvolve uma velocidade de 4 centímetros por segundo, tá? Beleza.
Então, vejam que em cada um dos trechos, né, de ida e de volta, a velocidade é constante, certo? A velocidade é constante. Então, novamente, eu tenho um problema de movimento uniforme. Porque para ir, ela desenvolve essa velocidade, que é constante. Para voltar, ela desenvolve essa velocidade, que também é constante. Então, eu tenho um problema de movimento uniforme novamente, tá? Ele pede para mim, tá? Para eu calcular o tempo total de toda a situação colocada. E eu tenho que levar em consideração o tempo que a formiguinha leva para cortar a folha, porque ele quer o tempo total das ações descritas no problema. Beleza? Então, ó, o tempo total eu tenho que considerar o quem? O 30, tá? Os 30 segundos mais o tempo que ele leva para percorrer esse trecho aqui de 9 metros com essa velocidade, e depois mais o tempo que ele leva para percorrer esse trecho aqui, o mesmo trecho, só que com essa velocidade, tá? Então, eu tenho que achar esse tempo e somar juntamente com esse 30 segundos aqui, que é o tempo que a formiguinha leva para cortar aí a folha, beleza? Pessoal, dá para resolver também do mesmo modo que nós resolvemos no problema anterior, tá? O que que significa 6 centímetros por segundo? Que a cada segundo a formiguinha percorre 6 centímetros. Beleza? Tranquilo? E 4 centímetros por segundo, que a cada segundo a formiguinha percorre aí 4 centímetros. Tá? E qual que é a distância? 9 metros. Só que vamos adentrar aqui, ó, nas unidades de medida. Centímetros, centímetros. Segundos, segundos. Bom, segundos, aqui também está em segundos e aqui está em segundos. Então, na unidade de tempo, a gente não mexe, tá? Mas na unidade de distância, veja que aqui está em metros, aqui está em centímetro e centímetro. Não pode. A minha sugestão é passar esse 9 aqui, 9 metros para centímetros, que vai me dar o quê? 900 centímetros. Pronto. Tá? Ah, por que não passar isso aqui para metros por segundo e esse para metros por segundo? Porque vai me dar mais trabalho. Tá? Vou ter que fazer duas conversões de unidade e aqui eu fiz apenas uma. Apenas por isso. Mas se você quiser passar isso aqui para metros por segundo, tranquilo, dá a mesma coisa, tá bom? Beleza, então. Então aqui eu vou ter a distância, né? Então a distância, vou colocar aqui, ó, 900 centímetros. Beleza? Vamos calcular então para o trecho de ida, tá, pessoal? Nós vamos pegar então aqui 6 centímetros por segundo, então a cada segundo ela percorre 6 centímetros, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Se eu jogar, vamos resolver essa agora. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vamos resolver essa aqui agora, aplicando a equação, colocar aqui a equação do movimento uniforme para velocidade constante, tá? Então, essa é a equação da velocidade escalar média para a velocidade constante. Velocidade é igual a variação do espaço pelo tempo, tá? Vou usar ela nesse exemplo aqui, nessa questão aqui, tá? Mas se eu quisesse desenvolver novamente para o raciocínio lógico, igual eu fiz anterior, também dá, tá? Então, vamos lá. Para o primeiro trecho, né? Vamos colocar aqui, chamar de ida, tá? E aqui nós vamos chamar de volta, tá bom? Então, vamos lá. Na ida, a velocidade era 6, a distância a ser percorrida, 900, e o tempo que eu quero achar. Passo 6 dividindo aqui, correto? Então, vai ficar o tempo 900 dividido por 6, correto? Então, isso aqui vai me dar 900 dividido por 6, vai me dar 150. 150 o quê?
segundos. Pronto, tá lá, ó. Resolvi a primeira parte. Então, vamos colocar aqui já na nossa questãozinha aqui. Então, na ida, ela vai demorar 150 segundos, tá? Beleza. Ok, agora tem que calcular a volta. Vamos na volta agora, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Volta. Tá bom? Mesma equação, só que agora aqui vale 4, velocidade. A distância é a mesma, dividido por ΔT. Tá bom? Pessoal, passo 4 dividindo, vai ficar 900 dividido por 4. 900 dividido por 4 vai me dar aí 225 segundos, tá? Então, vamos colocar por questão de espaço aqui, tá? Vou colocar aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Então, ΔT, passo 4 dividido em 900, 900 dividido por 4, me dá 225 segundos. Beleza? Então, esse é o tempo da volta. Então, vamos colocar aqui o nosso tempo da volta, que será de 225 segundos. Beleza? Olha lá. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses tempos. Vou somar todos eles para chegar na resposta final do exercício. Então, gente, faz todo sentido o nosso cálculo, né? Se aqui na ida ele desenvolver uma velocidade maior, uma velocidade constante maior, ele leva menos tempo para percorrer essa distância, 150 segundos. E na volta, como ele desenvolveu uma velocidade menor, então ele vai levar mais tempo. E levou, de fato, 225 segundos. Somando esses carinhas todos aqui, tá? 150 aqui com 150 com 225 mais os 30, que é o tempo que ela leva para cortar aqui. Isso aqui, vou colocar aqui embaixo, o tempo total. Isso aqui vai me dar 405 segundos. Tá aqui, pessoal, a resposta final da questãozinha número 4 da prova, tá? 405 segundos é o tempo total das ações, tá? Que a formiguinha desenvolveu para sair do formigueiro, chegar até a folha, cortar a folha e voltar com a folha até o formigueiro. Então, pessoal, vamos agora resolver a última questãozinha da nossa prova de RA, uma questãozinha de movimento variado, tá? E como que eu sei que é uma questão de movimento variado? Primeiramente, vamos ler a questão e entender ela. Ela diz o seguinte: considerando-se um carro de corrida que se desloca em uma trajetória retilínea, descrita pela função, ele me deu a função aqui, em que as unidades das grandezas estão expressas no SI, então qual a equação horária da velocidade e a velocidade do carro no instante t igual a 5 segundos em metros por segundo? Como que eu sei, então, que esse problema, né, essa questão, é de movimento variado? Pela função que foi me dada. Essa função aqui é chamada de equação horária das posições para o movimento variado. Ela é escrita de forma geral da seguinte forma, pessoal, tá? Vocês vão lembrar aí. Ela vai ser o espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado, e isso aqui dividido por 2. Essa equaçãozinha aqui é chamada de equação horária das posições para o movimento variado, tá? Então, essa equaçãozinha que foi me dada aqui na questão nada mais do que essa equaçãozinha aqui, só que aqui ela está com os dados que foram fornecidos, beleza? Então, eu sei, por meio dessa equação, que essa questão se trata de uma questão de movimento variado. Tranquilo? Beleza. E o que ele quer de mim?
ele pede para eu determinar a equação horária da velocidade, mostrar ela e, além disso, determinar, calcular a velocidade final do carro no instante de t igual a 5 segundos. Professor, o que é essa equação horária da velocidade? É essa aqui? É essa mesma equaçãozinha aqui? Não, pessoal. Calma lá. Essa equação é a equação horária das posições. O que ele pede é a equação horária da velocidade, que é esta equaçãozinha aqui. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação aqui, que é chamada de equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Então, ele pede para nós descrevermos essa equação aqui com os dados que foram fornecidos na função horária das posições. Como eu vou fazer isso? É simples. É só olhar. Vamos lá. O que que eu preciso aqui? VF é igual. Eu preciso de quem? Da velocidade inicial. Quem que é a velocidade inicial olhando aqui? Então, ó, velocidade inicial, ó, se eu olhar aqui nessa equação aqui, ó, velocidade inicial vai ser quem? Ah, o menos 20. Então, a velocidade inicial é de menos 20. Não esqueça que é negativo, tá? Tá indicando, então, para mim aqui, que o movimento, ele é retrógrado, tá? Em relação à sua velocidade, o movimento, ele é retrógrado, beleza? Mas a aceleração, quanto vale a aceleração aqui? Eu vou olhar aqui, ó. A aceleração vai ser... a aceleração vai ser 9. Então, vai ser 9 que multiplica t. Pronto. Essa é a equação horária da velocidade. Já respondemos a primeira pergunta da questão número 5. Depois disso, o que que ele pede? Ele pede para eu calcular a velocidade final desse carro no instante t igual a 5 segundos. Então, vamos lá. Velocidade final vai ser igual. Então, vou pegar essa equaçãozinha aqui, né? No lugar do t, vou substituir e colocar o 5. Então, vai ficar menos 20 mais 9, que multiplica quem? O t, que vale 5. Pronto. V igual a menos 20 mais 9 vezes 5, 45. A velocidade final, nesse instante, vai ser menos 20 mais 45. Isso vai me dar mais 25 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final desse carro no instante t igual a 5 segundos, tá? Então, eu tinha que determinar duas coisinhas. A equação horária da velocidade e a velocidade final desse carro no instante de t igual a 5 segundos, tá? Ficar atento que isso é uma questão de movimento variado. E, novamente, como eu sei pela função que foi me dada, que é uma função para o movimento uniformemente variado. Beleza? Então é isso, pessoal. Assim, encerramos a nossa revisão com a correção da prova do segundo bimestre de RA, de recomposição da aprendizagem na disciplina de física, tá bom? Então, é isso. Agradeço a presença de vocês aí, tá? E até a próxima. Fique ligado que terão mais vídeos de correções das provas, beleza? Valeu e até a próxima.